Zagueiro vê Galo em igualdade de condições para Palmeiras e Flamengo e destaca preparação para a temporada. Para falar sobre o Galo nesta terça-feira, pendências financeiras aí mais uma quitada, tem jogadores registrados, a preparação do time, ao dia a dia, essa pré-temporada, se o Campeonato Mineiro começar final de semana mesmo, essa pré-temporada a gente pode dizer já até acabou, né? Aquela reta final já mesmo de se preparar para o jogo. Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente tá no finalzinho, né, da pré-temporada, se tudo acontecer do que a gente tá vendo aí, né, nesse imbróglio todo aí sobre adiamento, né, sobre a suspensão do Campeonato Mineiro, bem possivelmente a gente tá vendo aí que pode vir a acontecer, caso a liminar do STJD caia, o Atlético estreia no próximo dia 21, no sábado, 4:30 da tarde, no Independência contra a Caldense. Então o Atlético segue a preparação, né, desde antes, né, já vinha a programação desde o início e chega nos finalmente, né? O Atlético realizou o jogo treino no último sábado, 4-1, venceu o Vila Nova, segue em treinamento um período nesses próximos dias até a próxima sexta-feira. E ontem à noite o clube informou a quitação, né, da última parcela de pagamento da compra dos direitos econômicos do Natan, meia que incrivelmente curiosamente eu falo incrivelmente porque você investiu quase 30 milhões no jogador, né? E o Atlético pagou 7 milhões, que foi a última parcela ontem à noite. Não tem mais nenhuma pendência com o jogador, né, em relação ao jogador, mas o jogador segue treinando separado, não vai fazer parte dos planos aí do técnico Eduardo Cudê, o Atlético tentando aí dar um destino à carreira do atleta, tentar emprestar ele a algum clube. Ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. A gente sabe que Santos e Vasco já monitoraram o atleta, mas não fizeram nenhuma proposta, pelo menos até o momento, e o Atlético tá no aguardo. Natan segue treinando. Ontem foi o primeiro dia de treinamento dele na cidade do Galo, ele que retornou das férias, né? Já na semana passada, e ontem ele começou já a treinar de maneira mais incisiva, né? Junto com o Cristiano Nunes, o preparador físico. O Atlético vai deixar o Cristiano Nunes basicamente exclusivo. Um personal trainer. Exatamente, um baita personal, diga-se de passagem, né? Cristiano Nunes, um grande profissional. E o Natan vai ficar por conta dessa preparação aí para chegar ao seu novo clube aí em condições já de jogo. O Atlético espera dar esse encaminhamento à carreira do Natan o mais breve possível. E outro Natan, a gente fala dele, né? O Natan Silva, que falou hoje com a imprensa, deu a impressão dele a respeito do Atlético, né? Desse início promissor do Atlético em 2023, mais um jogador, Léo, a falar sobre a intensidade, né? Aquilo que a gente vinha falando ao longo das últimas semanas aí, desde quando o Atlético se reapresentou para essa segunda metade da pré-temporada. Todos os jogadores unânimes falando sobre a intensidade mesmo nos treinos, né? A parte física, né? A parte até tática mesmo, os jogadores marcando alto, pressão, mas a parte física também chamando muita atenção. O Natan falou a respeito dessa questão, falou também a respeito da condição, né, de igualdade que ele vê no Atlético para 2023 em relação aos dois melhores times atualmente no campeonato, no futebol brasileiro, que são Palmeiras e Flamengo, atual campeão do brasileiro e atual campeão da Libertadores, respectivamente. E aí a gente chama o Natan aqui para começar falando, né? Se o Mineiro vai servir como base pro time se entrosar, já pensando na pré-Libertadores já no próximo mês. Com certeza, estamos nos preparando, né, para iniciar no Mineiro no sábado, né? Então vai servir sim. O que o Cudê tem pensado, né? Ele vai querer colocar nos jogos do Mineiro, e o que a gente tiver fazendo de bom, o que tiver fazendo de errado, ele vai tentar corrigir, né? Para a gente chegar muito mais preparado, né? Na fase da Libertadores. Então são jogos importantes para a gente chegar muito preparado, para a gente entrar para a fase de grupos da Libertadores.
Natan, muitos comentaristas colocam, né, os analistas colocam Palmeiras e Flamengo como os principais times do Brasil na atualidade. Um é campeão brasileiro, outro é campeão da Libertadores atualmente. Queria saber, na sua opinião, sem ficar em cima do muro, o Atlético está no mesmo patamar dessas equipes depois das contratações que teve nesse 2023? Fernando, todo ano entramos para vencer, cara. Nem sempre vamos conseguir vencer como foi o ano passado, mas no ano de 2021 tivemos muito êxito, né? Então, nessas conquistas, estamos formando um grupo muito bom, né? Com jogadores de altíssimo nível, aqueles que chegaram também chegaram para agregar ainda mais. Então, vamos nos preparar para a gente fazer uma grande temporada. São grandes equipes, né? E a nossa também não fica para trás de jeito nenhum, porque a gente sempre entra para brigar, a gente sempre entra para conquistar títulos, como a gente tem feito. No ano passado também conquistamos a Supercopa, o Mineiro. Então espero que a gente faça uma grande temporada, e aqui tem grandes jogadores e com muito desejo de ser campeão. Então nos preparar bem para a gente fazer uma grande temporada e conquistar títulos, como eu disse. Aí o Natan Silva falando, né, a respeito desse início de temporada e da perspectiva aí para 2023. Lembrando que Natan Silva começou o primeiro jogo, né, o primeiro jogo treino do Atlético, o primeiro teste da era Cudê, o 4-1 com o Vila Nova. Ele começou no banco, foi a dupla de zaga titular foi o Bruno Fux, recém-chegado, a pedido do próprio Cudê, e o Gemerson, né? Então, em princípio, ele começa no banco, mas vai brigar aí por essa titularidade, ou você acha mesmo que o Gemerson realmente é o dono da posição aí ao lado do Bruno Fux? Acho que, a princípio, sim. Dentro da escalação do técnico Cudê no jogo treino contra o Vila Nova, não surpreendeu, muito pelo contrário, a gente já esperava mais ou menos essa formação do Bruno Fux com o Gemerson. Agora, vamos ver ao longo da temporada, né? Nessa primeira até resposta do Natan, ele falou sobre o Campeonato Mineiro, como vai servir também de ajustes. Então, é saber como o próprio Gemerson começa, como o Bruno Fux também. Algo positivo nesse ano é o tempo de preparação, né? Já começa lá em dezembro, então a questão física, óbvio, né, que vira e mexe a gente vai poder aqui colocar uma justificativa de ritmo de jogo, da questão física, e se habituando, entrosamento, mas a questão física, né, assim, a disposição dos atletas não tem muita justificativa, eu acho, né? São jogadores desde o início, trabalham intensamente, como vem sendo falado, essa parte física. Então acho que primeiro essa zaga titular aí, pensando em dois zagueiros, fica com Bruno Fux e Gemerson, né? Exatamente, eu concordo também. Falando sobre reforços, Léo, sobre reforços, e aí eu te devolvo uma pergunta pra você falar também sobre reforços. Você perguntou para eles se o Atlético não perde nada para o Flamengo e Palmeiras. E você concorda com a resposta dele, por exemplo, que o Atlético tá ali para brigar também mais uma vez com esses clubes e no quesito mesmo de qualidade do elenco? Concordo. Eu acho que o Atlético, ele deu um salto do ano passado para cá, muito por conta do contexto do ano passado, né? Do que o Atlético apresentou em 2022. A preparação está sendo melhor, né? Está sendo mais bem feita, porque o Atlético não perdeu tempo trazendo o Eduardo Cudê, né? Como perdeu tempo entrevistando treinadores ano passado e tudo mais, e aí chegou o Turco Mohamed sendo a quinta, sexta opção. O Atlético trouxe jogadores a pedido do treinador esse ano, então eu vejo um Atlético começando a temporada 2023 melhor do que começou em 2022, e vejo pela qualidade do elenco e pela qualidade do próprio Cudê e a comissão técnica capaz de fazer frente a esses dois melhores clubes do Brasil, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Agora, é questão de botar dentro de campo e ver a bola rolar, né? Não tem, isso aqui é só na teoria, né? A gente vai falar, o Atlético precisa de tempo também, né? Pra colocar esse time pra jogar, pra entrosar, pra entender a mentalidade passada aí pelo Cudê. Então, vamos esperar. Eu acho que o Campeonato Mineiro vai ser muito importante para o Atlético nesse sentido, de dar uma cara mesmo pro time, pro restante da temporada. E aí, falando dos reforços, né? O Atlético trouxe 6 reforços, ainda falta anunciar o último, que é o Patrick,
né? O Patrick ainda, o São Paulo tinha uma pendência com o Inter, por isso que o Inter estava travando um pouco documentação, né? Pro Patrick assinar o contrato, mas hoje a gente conversou com pessoas do clube mesmo, né, do Atlético, falando que não há a menor chance desse negócio melar, e o Patrick vai ser oficializado aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Já tem um tempo, desde a semana passada ele já está treinando. O Atlético, que trouxe Paulinho, Edenilson, Paulo Henrique, Bruno Fux e Igor Gomes. Desses, apenas Igor Gomes não teve o nome registrado no bid, mas já saiu a rescisão dele com o São Paulo. Então também que hoje deve sair o nome dele no bid, e ele vai estar apto para jogar na estreia, caso haja a estreia do Campeonato Mineiro neste final de semana. Galo com compromisso marcado diante da Caldense, sábado às 4:30 da tarde, Atlético que estreia como mandante, né, nesse Campeonato Mineiro nessa temporada. Se acontecer, né, Léo? Se acontecer, vamos aguardar essa decisão aí que vai sair do Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima quinta-feira. Pelo que eu tô entendendo, o sentimento é que vai rolar, né? Assim, por tudo que o Gabriel também trouxe já no nosso portal, lá em O Tempo Esportes, e a gente repercutiu a entrevista que ele fez ontem com o presidente da corte por aqui, a expectativa, acredito, é de todo mundo que olhe, mas como a bomba também nos surpreendeu na última sexta-feira, a gente só vai acreditar vendo mesmo. E é uma sucessão de surpresas, né, Léo? Além da surpresa da suspensão, uma surpresa de ter deferido em favor do Ipatinga, mesmo reconhecendo que houve uma irregularidade no registro dos jogadores, né? Na uma questão falta grave, palavras do presidente da corte. De documentação dos jogadores, né? E aí o dirigente do Ipatinga com 540 dias de suspensão, mais multa, enfim, mas não vai tirar o ponto do Ipatinga. Isso aí realmente a gente lamenta, porque foi uma decisão bem lateral, né? Unilateral aí que a gente tá vendo na justiça. E falsificação de documento é uma coisa grave em qualquer instância, né? Crime, esfera né? esportiva ou não, sim. Ou seja, né? Os jogadores estavam irregulares, mas estavam regulares porque estavam no bid. É um negócio meio difícil de entender. Atlético que hoje apresentou os novos preços, né? Os nossos valores do Galo na Veia, que é o programa de sócio torcedor, e teve uma adesão de 10%, né? Aumentou 10% na adesão da semana passada pra cá. Tinha 73 mil, agora tá com 81 mil sócios torcedores. O Atlético já teve 132 mil sócios torcedores em 2021, na época que o Atlético tava voando em campo, teve uma queda vertiginosa ano passado, e o Atlético teve um reajuste de 10% nos valores do Galo na Veia deste ano. Para quem quiser se tornar sócio do Atlético, né, sócio torcedor do Atlético, é só entrar no site www.galonaveia.com.br. Galo, Galo.